Olá, bom dia a todos. Bom, eu estou aqui para para falar a respeito de um assunto que é relacionado aí, que tem sido já comentado, polemizado em algumas igrejas, que é a questão do cair em espírito ou da unção do Espírito Santo derramada na vida de um indivíduo através do poder de Deus sendo repassado por um dos seus ministros. Então, você tem, por exemplo, o Benny Hinn, que é um cara muito conhecido nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, na vendagem de livros. Ele que foi o autor do livro Bom Dia Espírito Santo, ou o livro Bem-vindo Espírito Santo, e dentre outros. Aliás, o Benny Hinn, ele se inspirou muito na pregadora Kathryn Kuhlman, que apregoava também muitas curas espirituais. E a prática do Benny Hinn, quanto à sua liturgia, se refere à unção de levar o indivíduo a cair, e manifestando uma certa catarse na pessoa, ou seja, catarse é aquele transe onde a pessoa muitas vezes grita, treme o corpo, treme as pálpebras, e cai no chão. E às vezes o Benny Hinn utiliza um paletó também para que as pessoas sejam lançadas por terra através como ele mesmo menciona, sendo a unção do Espírito Santo. Ultimamente o bispo da Igreja Universal tem contestado essa prática e dizendo que isso é uma prática voltada ao demônio, quer dizer, o espírito maligno é que, através da sua enganação e a atuação dos espíritos enganadores, que são de fato imitadores do Espírito Santo. Tem um livro muito interessante que é Guerra contra os Santos. Eu não lembro agora o nome da autora. Eu tenho esse livro, inclusive, são 2 tomos, tomo 1 e tomo 2, onde ela menciona também alguns dos enganos dos espíritos malignos quanto a essa questão das manifestações espirituais em cristãos. Só que aí ela tem a premissa de que um cristão possa, de fato, ser endemoniado. Coisa essa muito duvidosa para alguns outros estudiosos da Bíblia e clérigos, efetivamente, do movimento protestante. Que há dúvidas quanto a essa ideia de que realmente é difícil de acreditar que uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, conforme a liturgia bíblica, possa também ser possuído pelo demônio. Parece que essa não é uma barreira muito grande para o bispo da Igreja Universal. Afinal, ele diz que, de fato, existe algo duvidoso quanto a essas práticas. E que, de fato, alguns cristãos, inclusive cantores, possam, de fato, estar endemoniados e sendo usados pelo diabo. Bom, eu fiz alguns vídeos já mencionando essa prática. Eu tenho acreditado, através de algumas pesquisas assim, bem superficiais, mas que já dá para a gente entender, claro. Eu li um livro recentemente sobre hipnose. Eu deixei aí a capa do livro para que você possa, caso queira, procurar um sebo ou numa livraria. Bom, e ali no livro menciona algumas práticas hipnóticas, quer dizer, sugestionamentos que podem de fato levar a pessoa a um tipo de transe. E a hipnose nada mais é do que a inibição de algumas áreas cerebrais e o foco em outras. Ou, no caso, aí, a tentativa de esquecimento de algumas zonas cerebrais para que haja, então, uma manifestação concentrada em outra parte. Enfim, a hipnose, de fato, gera manifestações fisiológicas no indivíduo. Quando você, por exemplo, pega um cara que foi hipnotizado e foi sugestionado a se tornar fixo como uma tábua. E aí você coloca esse indivíduo numa cadeira, um pé de um lado e a cabeça do outro, você vê que o corpo dele fica totalmente ereto. E outros, como eu mencionei, que através do transe hipnótico tem manifestações também muito peculiares e às vezes até extravagantes. Não é difícil de imaginar que isso possa acontecer também na igreja, porque você veja que nos cultos neopentecostais o que mais existe são músicas muitas vezes repetitivas,
eu não tenho nada contra a ideia de você ter música num culto, porque seria absurdo que se negasse um culto de adoração a Deus com música. Isso é normal. Mas, de fato, existe uma ênfase muito grande na música e também nas vozes de comando que existem no púlpito, que fazem as pessoas, então, terem alterações fisiológicas, não só fisiológicas, mas psíquicas, efetivamente, e elas acabam se tornando, então, tendo essas experiências. E é importante dizer que, às vezes, a hipnose pode provocar algo ruim. De fato, sim. Mas, às vezes, a hipnose também, conforme alguns estudiosos, embora a hipnose também seja uma prática um tanto duvidosa, mas alguns estudiosos alegam que a hipnose também pode ajudar a curar as pessoas. E não é à toa que muitas pessoas que dizem que caem na unção, como elas mesmas se referem, são curadas de imediato ou perdem a inibição em alguma área da vida. Quer dizer, a hipnose também pode ser auxiliar nesse sentido pela fé da pessoa. No entanto, o perigo está, de fato, em atribuir essas práticas a Deus como sendo do Espírito Santo, ou mesmo atribuí-las ao diabo como sendo uma prática de engano demoníaco. Agora, é importante salientar e observar essa questão no seguinte sentido. De fato, existe uma ação maligna no que se refere à psique humana. Quer dizer, quando você começa a estudar historicamente aquilo que está documentado quanto às pessoas possessas por espíritos malignos, desde os documentos da Igreja Católica Romana, até as manifestações espirituais que ocorrem no movimento protestante, que dá ênfase também a essa questão de libertação espiritual. Eu mesmo já vi pessoalmente pessoas alegadamente possessas por demônios. Já fiz uma vez um exorcismo, utilizando apenas a simplicidade do nome de Jesus, que acredito que seja suficiente para fazer esse tipo de prática. E eu percebi o quê? Que a pessoa, muitas vezes, até confirmando o que está escrito no livro Guerra contra os Santos, da editora dos clássicos, que a pessoa que está geralmente possessa, ela fica muito passiva. Então, a grande preocupação que existe no indivíduo quando ele está nessa situação de endemoniamento é a passividade que ele tem em relação aos outros, em relação à vida, em relação ao pensamento. Ele divaga demais. E essa divagação é que provoca nele uma dissociação da própria vida. Quer dizer, existe também, de certa forma, uma tendência, às vezes até esquizofrenia. Lógico que a esquizofrenia já tem também contornos aí de problemas neurológicos, e aí a gente pode também mencionar isso da seguinte forma, quer dizer, uma pessoa que está possessa por demônios pode ter sequelas, e de fato sequelas fisiológicas, neurológicas, enfim, porque afinal de contas a gente acredita que existe de fato um mundo espiritual, ou seja, uma dimensão diferente da nossa, onde seres espirituais atuam, e nesse contexto cosmogânico, cosmológico da visão cristã, a gente então vai perceber que de fato é preocupante essa situação, né? De pessoas que realmente são atingidas por determinada experiência muito estranha, estranha até ao movimento cientificista. Agora, não há como negar essa ideia de que essas manifestações são de fato manifestações, e aí eu me refiro não às manifestações de possessão, mas às manifestações do cair no espírito, protagonizadas pelos avivamentos de Toronto, por outros avivamentos, através também das práticas do Benihim, da Kathryn Kuhlman, por práticas relacionadas a outras igrejas, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos. E aqui no Brasil também existe um movimento pentecostal, que é diferente do neopentecostal, que está mais agregado às Assembleias de Deus, outras igrejas que também acreditam nos dons espirituais, e eu acredito de fato que exista, mas dentro de uma organização, né, como os presbiterianos mesmo falam, né, ordem e prudência, né, no culto.
Bom, nesse caso então, eu tenho por duvidoso práticas como as do Benihim, quanto aos outros pastores, milhares deles que fazem esse tipo de prática. Igrejas muito grandes, e geralmente têm esse tipo de prática. Eles não enfatizam a ideia de que a pessoa possa de fato estar manifestando algo puramente natural, psíquico. Eles não enfatizam nem os perigos de se trazer à tona, né, essa catarse na vida dessas pessoas, porque eles sequer entendem isso. Se entendem, né, são aqueles caras que vão estudar a fundo as técnicas hipnóticas para levar isso para a sua igreja, chamá-la, portanto, de unção do Espírito Santo para enganar o povo. Esses são os falsos, né, os lobos da igreja. Eu não estou dizendo que o Benihim seja um deles, não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que, de fato, existem informações que alguns fazem esses cursos de sugestionamento para enganar as pessoas dentro da igreja. E é importante a gente fique ligado nessa situação. Aliás, eu mesmo, numa das liturgias de uma igreja a qual frequentava no começo da minha conversão, né, eu fui até uma dessas igrejas e lá tinha essa prática, e num determinado dia específico, um dos diáconos foi me ungir com óleo, uma prática muito comum nas igrejas evangélicas. Ele foi me ungir com óleo, e quando ele colocou a mão sobre a minha cabeça, ele começou a empurrar a minha cabeça e eu quase caí. Quer dizer, ele na verdade estava quase me dando de fato uma rasteira, empurrando para trás para que eu caísse. Então, quer dizer, às vezes as pessoas não têm nem o poder sugestionador do Benihim para fazer a pessoa cair, e usa de outras técnicas, vamos dizer assim, né, que é a técnica da força, né? Quer dizer, não estou conseguindo sugestionar o cara, né, porque ele não é facilmente hipnotizado. Então vamos derrubar ele mesmo, vamos dar uma forcinha. Isso acontece e é muito triste, né? Que esse tipo de coisa seja incentivada, quando que na verdade deve ser incentivado é o fruto da sua vida. Mas em vez disso, de se incentivar o fruto, muitos estão sendo incentivados a acreditar em falsas profecias, né? Eu tenho citado aqui o Benihim nesse vídeo, vocês sabem que ele fez algumas profecias aí que não se cumpriram. O que nos faz pensar a respeito das suas práticas, se são de fato verdadeiras ou não. Ele fez várias profecias, você pode procurar aí na internet, vocês vão encontrar. Isso não é uma calúnia, tá? É a informação que está sendo repassada e divulgada aí por vários sites, por vários blogs, e tem até a gravação dele falando das profecias. Então, é a questão de avaliar, né? E, para finalizar esse vídeo, quanto à questão de ser demônio ou não ser demônio, bom, o demônio pode se apropriar da passividade do indivíduo que está em transe por causas naturais. Ele pode se aproveitar dessa situação. Ou pode ser que a pessoa que já tenha Deus realmente no coração, mas esteja sujeita a esse tipo de prática, porque é lógico que pessoas que caem não são, também são amadas por Deus, e muitos têm um coração muito agradável a Deus e podem de fato ser submetidos a isso e não ter nada a ver com o diabo. Então, vai depender efetivamente da sua fé em Deus. Tá certo, gente? Dados esses esclarecimentos, espero que vocês realmente reflitam sobre o tema. Grande abraço e até mais.